Sejam bem-vindos ao Direito a Falar, um novo programa do Económico TV, onde semana a semana nos propomos avaliar a atualidade, explicá-la e sempre com um olhar jurídico. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocatos, daí a presença em estúdio de João Teves, diretor desta publicação, sendo que esta semana avaliamos as privatizações que nos foram impostas pela Troika, depois de Portugal ter pedido um resgate financeiro de 78 mil milhões de euros. E para avaliar os riscos e oportunidades que a saída do Estado de grandes empresas provocará, temos em estúdio connosco Daniel Proença de Carvalho, sócio e presidente da Uria Menendez Proença de Carvalho, Pedro Raposo, presidente da Associação de Sociedades de Advogados Portuguesas e também Moreira da Silva, sócio da SRS. Muito obrigado a todos por terem aceito o nosso convite para este primeiro programa. Dr. Daniel Proença de Carvalho, eu começaria por si. Tem um histórico de opinião sobre um Estado com menos presença na economia, com maior regulação e onde o Estado, de certa forma, acaba por intervir bastante menos em todas estas grandes empresas. Como é que olha para esta onda de privatizações que, contra a nossa vontade, acaba por ter um prazo para que o Estado abandone estas empresas? Falamos nomeadamente da Galp, da PT, da EDP, da REN, aquelas que até ao final de novembro terão que ter uma decisão fechada. Em primeiro lugar, como disse, eu, ao longo de muitos anos, décadas, defendi uma menor presença do Estado e nesse aspecto, na economia, e nesse aspecto, as privatizações são, do ponto de vista geral e político, são positivas. Tem também outro aspecto positivo, que é poder o Estado, neste momento de dificuldades financeiras, obter também meios, através da venda das participações que têm nessas empresas. Mas a verdade é que estas privatizações ocorrem num contexto muito diferente daquelas que foram feitas na década de 90 do século passado, em que, apesar de tudo, foram grupos portugueses que puderam tomar posições nessas empresas. Acredita que nesta altura é complicado, tendo em conta as dificuldades financeiras que os principais grupos portugueses, empresariais portugueses, acabam por sofrer? É praticamente impossível. Embora também nessa época, deve dizer-se, os grupos portugueses que tomaram posições acabaram por fazê-lo na base do endividamento, porque de facto não havia dinheiro em Portugal, como agora não há, agora haverá ainda menos disponível em mãos portuguesas. E isto é um déficit grande para nós, na medida em que vamos alienando centros de decisão que são importantes. E importantes também porque são centros que aglutinam inteligência dentro de si. Quer dizer, as empresas que está a falar são empresas de ponta em Portugal, são empresas que têm tido uma boa performance, são bem geridas, têm inteligência própria. Estamos a falar de empresas que, inclusive, puderam exportar essa inteligência para outros países. Lá fora, no Brasil. Por exemplo, o caso da PT, a EDP, que tem demonstrado realmente uma grande capacidade, e eu espero que não haja o risco de, com a privatização das posições do Estado, na verdade, o centro de decisão se desloquem e portanto, se perca essa capacidade tecnológica e cultural que essas empresas têm. Há outro aspecto ainda também negativo, que é conjuntural, é que nós estamos a fazer estas privatizações talvez na pior época, não é? E o facto de ser obrigado a vender por si só desvaloriza o produto, não é? E, portanto, como é que podemos minorar essas perdas? Bom, de que forma? Eu não sei como é que o poder político vai orientar essas privatizações, mas era importante que tivesse dois aspectos em perspectiva. Por um lado, naturalmente, cobrar pelas vendas o maior preço possível, mas por outro também procurar que quem viesse a deter essas participações fossem investidores e países que pudessem ter connosco uma relação que preservasse de facto aquilo que é importante também para nós, que são essa capacidade... Para concluir, que eu gostava também de passar a palavra, quando diz isso, quer dizer prioridade ao capital angolano e brasileiro, por exemplo, com quem já temos grandes parcerias, quer do ponto de vista cultural, histórico, político, mas também, no caso concreto, empresarial? Eu concordo com essa afirmação, até por isso, porque esses países vêm buscar-nos também essa nossa capacidade
cultura, capacidade tecnológica, a mesma língua, laços culturais mais estreitos. E, portanto, para nós, penso que seria vantajoso, estamos a falar, por exemplo, numa TAP, que o Brasil pudesse fazer esse entendimento connosco, porque os principais mercados da TAP são exatamente mercados Brasil e África, não é? Nomeadamente dos países lusófonos. E isso é muito importante para a preservação da TAP e para o seu desenvolvimento, o seu progresso, mantendo o centro de decisão aqui em Portugal e como plataforma aqui em Lisboa, não é? Que é muito importante que isso aconteça. E com outras empresas a mesma coisa. Eu penso que era desejável, de facto, que esses países que têm hoje condições financeiras relativamente folgadas, porque a crise não abrangeu todo o mundo da mesma forma. Sabemos que a Europa está a ser mais atingida. Portanto, há países como o Brasil e mesmo Angola que mantêm taxas de crescimento muito significativas e mantêm-se essas perspectivas de crescimento. Portanto, com esses países era mais favorável para nós manter um entendimento. Portanto, devemos optar sempre por uma venda direta. Em vez de uma OPA ou de uma venda em bolsa, de um concurso público, sempre uma venda direta para podermos escolher o... Eu não quereria, digamos, antecipar aquilo que, mas penso que o poder político, que tendo em conta os objetivos estratégicos que o país deve ter, deve procurar, dentro do possível, fórmulas que garantam esses objetivos. Embora também possa haver dificuldades nessa matéria, porque naturalmente nós estamos na União Europeia, que tem as suas próprias regras, não discriminação, mas a verdade é que mesmo na União Europeia todos os países procuram defender os seus interesses de uma forma mais ou menos habilidosa e eu penso que, enfim, que nós também é também legítimo que nós nos comportemos dentro das regras, mas com a inteligência suficiente para conseguir atingir... Para salvaguardar o nosso interesse. Exatamente. Dr. Pedro Raposo, este é também um momento de oportunidades. Falámos já de alguns riscos, mas também de oportunidades, nomeadamente para os advogados portugueses. Como é que as sociedades estão a olhar para muitas destas privatizações que contarão obrigatoriamente com um acompanhamento muito perto por parte dos advogados? Há naturalmente uma certa expectativa nesta altura, como com o mercado e com a crise que está instalada em todas as áreas de atividade, naturalmente que uma alteração tão substancial que exige um trabalho profundo, em termos de negociação, em termos de realização de acordos, em termos de conformação, de verificação, é normal que esse mercado seja visto como uma oportunidade, aliás, é mais daquilo que aconteceu na década de 90, seja visto como uma oportunidade para as sociedades de advogados. São operações que, em regra, exigem, e porquê para as sociedades de advogados? Porque são operações que, em regra, exigem uma disponibilidade de equipes, uma disponibilidade de pessoas. Estamos, enfim, qualquer uma das sociedades que se falaram, de vendas, estamos a falar, ou de privatização, estamos a falar de sociedades com uma dimensão enorme. A conformação, a verificação, todo o trabalho. Mas isto é curioso, ou seja, as privatizações estão na primeira linha para serem entregues a grandes sociedades de advogados apenas? Não sei se será grandes sociedades de advogados. Agora, aquilo que me parece evidente é que, tendo em conta a dimensão do trabalho que se requer, que existe, e exige naturalmente equipes multidisciplinares, com muitas pessoas, com um determinado tipo de organização, dificilmente, sem prejuízo em determinados aspectos, poder haver a intervenção de advogados em prática isolada, mas dificilmente não serão as sociedades de advogados a fazer essa operação, por uma questão de execuibilidade, nada mais do que isso. E concorda com a consulta que terá sido feita? Quer dizer, é uma consulta direta, ainda não sabemos, no fundo, quem é que foi consultado, mas como presidente da ASAP, quer dizer, já referiu que tem que haver um certo sociedades com um certo número de pessoas. Mas... Nós nunca o concordar com a escolha do cliente é uma coisa que os advogados não fazem. Quer dizer, todos nós, advogados, concordamos com as escolhas dos clientes. Mas neste caso, não me parece. Estado, não é? Sim, repare, mas mesmo sendo o Estado, não me parece que, e ainda há pouco o Dr. Daniel Proença Carvalho falava nisso, nós estamos aqui numa situação muito excepcional. Estamos numa situação muito excepcional, porquê? Porque termos o prazo, que é um prazo muito curto, temos umas condicionantes de mercado que são
absolutamente contrárias àquilo que seria fazer uma operação destas neste momento. Portanto, é normal que numa situação, quase diria de emergência como esta, que não se possa fazer tudo da forma que todos nós eventualmente gostaríamos. Agora, mas qual é o limite? Evidente... A criatividade do Estado, neste caso concreto,